Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de amor, Deus de graça, Deus de poder, eu oro nesse instante, Senhor, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha fazer por nós, Senhor, o que ninguém é capaz de fazer. Que o Senhor venha trazer sobre nossas vidas todas as bênçãos espirituais contidas em Tua santa e preciosa palavra. Nós te pedimos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Abrindo as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 6, nós vamos continuar nesta noite no 6º selo. Ontem estivemos ali em Martinópolis, vocês viram, está aí no canal a pregação, não é? Deus nos abençoou bastante ali, dentro de uma humildade muito grande, né? Verso 12 a seguir diz: E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cecílio, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: Caia sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo a grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Podem se assentar. Você poderia me dizer, pastor, mas o senhor já tem pregado e a Bíblia diz, em Mateus capítulo 11, Jesus diz: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas aqui a Bíblia está falando de um cordeiro irado. Chegou o dia da sua ira. Imagine você o rosto de um ser como ele é, irado. Eu nunca me esqueço de um livro que eu li, de um rapaz que escreveu sobre o dia a dia do profeta do Senhor. E ele, no início do seu ministério, ele começava numa campanha e ele pedia que procurasse no meio do povo a pessoa que tivesse mais problema de saúde. Se tivesse um cego, tivesse um paraplégico, se tivesse um atrofiado, ele pedia que trouxesse aquela pessoa e ponhasse o primeiro da fila ali. E ele usava a fé que ele tinha. Às vezes que ficava até 1h e 1h30 ali com aquela pessoa. Mas aí aquela pessoa era curada. Era libertada. E aí diz que Deus ungia o ambiente, ungia o local. E a pessoa saía curada e as pessoas recebiam a cura, a libertação. Só que Deus não se agradou daquilo. Deus não se agradou. Deus disse que não era para ele fazer daquilo uma exibição. E também que era para que as pessoas tivessem fé. Não era para ele usar dele, mas que ele fizesse, porque a ordem do anjo foi: se ele fizesse com que as pessoas crescem nele, nem mesmo o câncer pararia diante da sua oração. Mas ele estava usando a dele. E Deus disse para ele não fazer. Mas aí, ele não fez de um jeito, mas permitiu que fizessem de outro jeito. E quando foi um dia, ele estava pregando, e enquanto ele pregava, falando sobre Balaão, uma voz disse para ele, nessa noite você é o Balaão. E trouxe a memória dele do que tinha repreendido, e ele não obedeceu. E ele disse que despediu a reunião, não conseguiu orar por ninguém,
foi para o quarto, ficou deprimido. E disse que enquanto ele estava lá, fechado no seu quarto, chorando, disse que o anjo do Senhor apareceu. O anjo que o visitava constantemente. Só que dessa feita, ele apareceu. E quando esse anjo olhou para ele deu um grito tão grande, de temor, que disse que despertou todas as pessoas que estavam, inclusive os irmãos. O Billy correu lá no quarto perguntando o que tinha acontecido. E ele ficou desesperado e achando que Deus tinha até terminado com ele. Por causa da seriedade que o anjo apareceu e olhou para ele como que dizendo: eu te avisei. Então, meus irmãos, nesta noite, nós estamos aqui, pela graça de Deus, e nós não temos um cordeiro irado, nós temos um cordeiro manso, nós temos um cordeiro que pode perdoar, que pode redimir, que pode levantar, mas um dia esse cordeiro ficará irado, e ai daqueles que habitam sobre a terra. Estão compreendendo? Eu quero ler alguma coisa aqui do que o profeta diz sobre o assunto. Mas antes, aqui nós vemos, eu queria ver aqui no 6º selo. Eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, porque eu procuro fazer um resumo. Senão nós gastaríamos um mês só num selo, né? Nós verificamos agora que João disse: havendo aberto o 6º selo, olhei, e houve um grande tremor de terra. Então toda a natureza foi interrompida. Está vendo? Toda a natureza foi interrompida. Irmãos, por que a natureza foi interrompida? Você sabe que desde o início, quando Deus criou ali no Jardim do Éden, vocês são conhecedores, nós já pregamos muitas vezes sobre isto, não havia erva daninha. Não havia inseto que corrompia as folhas das plantas. Não havia praga. Não havia doença. Não produzia espinho a terra. Adão não precisava trabalhar para comer. Todas estas coisas foram produzidas depois que a terra foi amaldiçoada. Estão compreendendo? E a natureza, tudo que é da natureza, ela ficou sujeita à vaidade, diz a Bíblia. Não por conta dela, mas por conta daquele que o sujeitou, que foi o homem que o pecou. E aqui em Romanos, no capítulo 8, no verso 18, diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então eu quero que cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, você saiba: é impossível ser cristão sem ter aflição. Você sempre será afligido, de uma forma ou de outra. Mas o que está reservado, o que está preparado, vale a pena. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a ardente expectação, ou seja, a ardente expectativa. Você pensa que é só nós que estamos em expectativa? Não, a terra está em expectativa. As árvores estão em expectativa. Tudo que foi amaldiçoado com o homem está sob expectativa. Esperando, sabe o quê? Os filhos de Deus que estão sobre a terra se manifestarem como filhos e filhas de Deus. E até quando nós vamos ficar parados? Até quando vamos ir num culto e fingir que estamos em um passeio? Ouvir o nome de Jesus sendo exaltado, sendo glorificado, e você ficando indiferente. Se manifesta homem de Deus, se manifesta mulher de Deus. Diga: eu sou cristão, eu sou cristã, eu amo ao Senhor Jesus. Nós não podemos brincar de tabernáculo. Em qual tabernáculo nós vamos ficar? Nós temos que levar as coisas a sérios. Para mim é indiferente, vai onde Deus te dirigir, mas aonde você for, sirva a Deus, creia em Deus, ame a Deus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que o sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada. A terra está gemendo, a natureza está gemendo, esperando que nós sejamos libertados, porque no dia que nós formos libertados, eles também serão libertados. Você sabia disso? Se você for pegar a lista lá no livro de Levítico, o cachorro era amaldiçoado, era imundo, o porco era imundo, muitas aves eram imundas. E quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado no Calvário, Ele não só redimiu eu e você, não, Ele redimiu toda a criatura. Porque quando Pedro foi chamado para ir na casa de Cornélio, ele sendo um gentil, e Pedro sabia que um judeu não podia entrar na casa de um judeu, de um gentil, e Deus sabia que ele teria dificuldade. E o que Deus fez? Quando ele foi orar, Deus lhe deu arrebatou os seus sentidos. E de repente rompeu uma visão, e ele viu que descia um vaso do céu, como se fosse um lençol atado pelas quatro pontas, cheia de animal imundo. Lá estava o porco, lá estava o cachorro, lá estava toda a classe de animais quadrúpedes, de quatro pés, imundos, que para Deus no passado era imundo. E a voz que procedia disse para Pedro: mata Pedro e come. E ele disse: Senhor, eu sou judeu, em outras palavras, e nunca subiu na minha boca coisa comum, imundo, como mata e come. Ele disse: não chame tu imundo aquilo que eu santifiquei. E nós era representado por eles. Você pensa que quando Jesus disse para aquela mulher, porque ele ainda não tinha morrido, ainda estava na lei, quando aquela mulher sirifonista seguiu atrás dele dizendo: tenha misericórdia da minha filha, tenha misericórdia da minha filha. E ele disse: não é lícito tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. Você acha que ele estava querendo ofender? Não, porque diante da lei é o que nós representávamos. Nós não passávamos de pessoas imundas, gentios, imundos. Mas quando o sangue de Jesus Cristo derramou-se no Calvário, foi quebrado o muro da separação. E agora já não tem mais nada imundo. Você não precisa mais ser imundo, eu não preciso ser imundo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos santifica de todo pecado. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa daquele que o sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Oh, aleluia! Porque sabemos que toda a criação geme. Por que você acha que há tremor de terra para um lado e para o outro? A ciência explica que são as placas placas tectônicas, que não sei o quê, porque em tal lugar tem placas não sei de que jeito, tem lugar que não tem placa. Questão de placa ou não placa, irmãos. Para tudo eles têm uma explicação, mas sabe o que é isto? É a terra gemendo. É a natureza gemendo. Compreende? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente. Por que você acha que o lobo uiva quando vê a lua cheia? Até os meus cachorros, às vezes, eu tenho que levantar de noite e raiar com eles, porque ficam uivando. Sabe o quê? Eles têm um clamor dentro deles. Eles têm algo dentro deles que estão clamando. Você acha que lá no passado o leão comia a gazela? Não, irmãos. Lá não tinha cadeia alimentar. Por isso que a Bíblia diz que no milênio uma criança guiará um leão às fontes das águas, algo assim. Lá não havia cadeia alimentar. Nem nós, era carnívoros, se tornamos depois do pecado. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então você vê que a primeira coisa que fala é que houve um tremor de terra. E se você é leitor da Bíblia, você sabe que quando Jesus disse está consumado, o sol escureceu ao meio-dia. O sol se escondeu e houve um grande terremoto. Ou seja, a natureza se manifestando.
e disse: a hora da libertação chegará. Porque como eu e você teremos novos corpos, a Bíblia também diz que haverá novos céus e nova terra. Todo mundo está querendo se renovar. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, aleluia, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Oh, irmão, quanto dói quando você erra. Quanto dói quando você sabe que você desagradou a Deus. E seu Espírito Santo dentro de você gemendo. Querendo se libertar dessa carcaça que está do lado de fora. E não só ela, mas nós mesmos gememos, que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Você sabe o que é adoção? É a renovação. É o mortal se revestir da imortalidade. Gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nenhum desejo errado mais haverá, nenhum pensamento errado mais haverá, nada destas coisas mais haverá. Como Ele é, nós seremos. E se você tem o Espírito Santo, você geme constantemente. Como Paulo gemia, disse: miserável homem que sou. Nenhuma pessoa que tem o Espírito Santo, ele se sente santarrão, mas ele se sente miserável. Você sabe por quê? Porque lá dentro tem algo que é santo, e do lado de fora não é santo. E aí fica aquela luta da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne. E aí você fica gemendo, dizendo: até quando, Senhor, até quando? Mas um dia, assim como essa terra passará por uma transformação, nós também vamos passar, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Nós verificamos agora que João disse: havendo aberto o selo, olhei e houve um grande tremor de terra. Então toda a natureza foi interrompida. Está vendo? Deus tem feito coisas grandes. Você crê que Deus tem feito ou não tem feito? Você sabia que o maior milagre é a salvação de uma pessoa? Você sabia que você está aqui nesta noite? Você se alegrar com Deus e com a sua palavra? Para Deus é mais milagre do que um paralítico andar. Deus tem feito grandes coisas, como curar os enfermos e abrir os olhos dos cegos, e fazendo grande obra. Mas verificamos aqui que a natureza sofreu um colapso. Sim, toda a natureza. Veja o que aconteceu: o tremor de terra, o sol tornou-se negro, e a lua não queria dar a sua luz, e as estrelas se sacudiram. Mas por que, irmãos? Porque agora não havia mais propiciação. Nesta noite ele ainda está lá. Ele está lá. Como nós meditamos ontem ali em Martinópolis. Filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo justo, qual é a propiciação? Não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado de todo mundo. Onde tiver um pecador nesta noite com a cara enterrada no pecado, se ele olhar para cima, se arrepender, Deus é capaz de justificá-lo, santificá-lo e de glorificá-lo. Ele é capaz de fazer isso. Por quê? Porque é um sangue, é uma propiciação. Mas de repente, como nós vimos aquelas almas debaixo do altar, no quinto selo, clamando: até quando, ó Senhor, não vinga do nosso sangue? Porque aquelas pessoas eram judeus, porque os santos não clamam por vingança. E disse: espere por um espaço de tempo, e foi-lhe dado grandes vestes brancas. Disse: espere por um espaço de tempo, até que o número dos seus conservos seja completado, ou seja, os 144 mil que há de morrer durante a tribulação. Mas quando isso aqui aconteceu, o profeta disse: se você faz parte da noiva, você já solvou, você já foi embora. Compreende? E a ira de Deus cai sobre aqueles que foram desobedientes. Mas vamos seguindo aqui, porque tem muita coisa maravilhosa. Agora você vê, nós estamos bem perto dessa hora agora.
poderíamos estar a qualquer momento, veja, porque a igreja está quase pronta para alçar o seu voo. Que Deus nos ajude, irmãos. Você crê que haverá uma igreja que alçará o seu voo? Como eu disse outro dia aqui sobre esse novo Papa, todo mundo falando que esse vai ser o Papa, porque não sei o que. Olha, toma cuidado, porque se for ele, as coisas vão começar a acontecer numa rapidez tão grande. E quando você começar a ver meteorito, porque fala que foram as estrelas que caiu do céu, né? As estrelas são planetas, mas o que João viu, ele falou, para ele eram as estrelas que estavam caindo. Mas quando você vê, como diz lá aqui mesmo no livro de Apocalipse, pedra equivalente a 1 talento, quando você vê uma chuva de pedra de 45 quilos caindo sobre a humanidade, você pode ter certeza, a tribulação já chegou. Entende? Agora você vê que estamos bem perto, porque a noiva já assou o seu voo. Mas lembra-se, quando estas coisas acontecerem, a noiva não estará aqui. Apenas lembra-se, a noiva partiu, ela não tem de passar por nada disso. Por quê? Porque a nossa tribulação é agora. Enquanto todo mundo está aí fora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, você está aqui nesta noite. Por que você está aqui nesta noite? O que você veio aqui fazer nesta noite? Para procurar ser melhor do que você foi ontem. Para procurar ser um melhor cristão, uma melhor cristã. Você veio aqui para ser corrigido. Diz, Deus, corrija-me. Deus, coloca no meu lugar. Deus, se ainda não sou batizado, que eu seja batizado. Deus, se eu não estou na ceia, que eu venha tomar a ceia. Que eu me conserte com o Senhor. Então isso é uma tribulação, você fica atribulado, você fica gemendo, afligido. Enquanto lá fora, só alegria, só prazer. E sem contar nas virgens nécias, que não têm azeite nas suas lamparinas. Estão adormecidas. E quando forem comprar, vai ser tarde demais. Que Deus nos ajude, irmãos. Tem azeite aí ou não tem? Louvado é o nome de Jesus. Está quase para cantar aquele corinho. Desembarca o vaso, Jesus, enche de azeite. Se tem algum vaso aí que tá, vamos desemborcar ele. Vamos pedir para Deus multiplicar o azeite da viúva. Louvado é o nome de Jesus, né? A qualquer momento, veja, porque a igreja já está pronta para alçar o seu voo. Deixa eu soltar aqui. Agora, comparemos essa escritura agora. Aí o profeta compara essa escritura de Apocalipse que nós acabamos de ler com Mateus 24. Quando Jesus já estava aqui, como os irmãos cantaram aqui o carpinteiro. Você já imaginou quem criou todo o universo ter a humildade de fazer uma mesa? O que é fazer uma mesa para quem criou tudo? Para quem disse haja e ouve. Que pôs cada planeta no seu devido lugar. Que faz com que todos eles giram sem se colidir. O que era ele pegar um esquadro e riscar para fazer uma mesa? E mesmo assim se humilhou, foi um ser humano, como eu e você. Bem-aventurado aquele que jantou sentado em volta da mesa que o Criador do universo fez para ele. Mas ele está aqui nesta noite. Mas antes disso, irmãos, como nós já vimos, nós temos que estar atentos a cada instante, a cada acontecimento. Compreendeu? Como eu sempre disse para vocês aqui, né? Você que está aqui a primeira vez, todos os cultos têm sido assim, tem sido essa coisa gostosa. Mas porque, como eu pedi para os irmãos, não importa se vai ser 20, 30, 10, Deus sabe. Mas mantenha humildade. Seja humilde. Se alguém falar mal de você, fala o bem dele. Se alguém te maldizer, bendiga ele. Faz o que a Bíblia diz que tem que ser feito. E vamos manter o Espírito Santo aqui quentinho junto conosco. Enquanto cultuamos, porque é ele que vai nos preparar para o arrebatamento. Compreende? Porque uma grande apostasia está se arrastando, irmãos. Entende? A noiva não vai sair no meio de uma barulheira, não. Ela vai sair no meio da apostasia. Da apostasia. Porque a cada dia que passa, as pessoas não estão levando a sério o que lê, o que já ouviu, o que já aprendeu. Dias atrás aí eu tive a maior decepção da minha vida.
foi ensinar um povo como agir, como fazer, e verem fazer tudo errado. Parece que aprendemos e nunca chegamos ao conhecimento de nada. Mas chegou a hora de começarmos a pormos a barba de molho. Porque chegará uma hora que não vai dar mais tempo. Porque até agora ele está lá. E ele ficará lá até que o último nome seja reclamado. A hora que o último nome for reclamado, ele se levantará de lá. E quando ele se levantar de lá, irmãos, aí cessou o sacrifício. Aí cessou salvação. Aí a única coisa que vai restar, por quê? Porque o seu corpo na terra, a sua igreja, vamos fazer um quadro imaginário para você ver. Deus criou toda a criatura, a criação no princípio. E de repente ele queria fazer a sua obra-prima. Ele fez um ser, a sua imagem e semelhança, e chamou o seu nome Adão. Mas ele viu que todos os animais brincavam, corriam de um lado para o outro, e Adão só estava sozinho. E Deus de tarde descia ali para ter um companheirismo com Adão. Porque se você não sabe, o cordeiro, antes de ser cordeiro, ele era uma teofania. Ele era um corpo. Foi aquele que Isaías viu no capítulo 6 de Isaías, como um rei assentado sobre um alto sublime trono. Foi aquele que Moisés viu como as costas de um homem. Aquele era Jesus, antes de fazer carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. E Adão tinha companheirismo com Jesus, só que lá ele não era Jesus, lá ele era o Verbo. E Deus descia numa forma, como se fosse angelical, e descia e tinha companheirismo com Adão, conversava com Adão. Mas mesmo assim, quando Deus ausentava, Adão estava só. Aí Deus diz, eu vou lhe fazer uma companheira. Colocou um profundo sono em Adão. Enquanto Adão estava anestesiado, ele cerrou a costela no seu lugar e fez-lhe uma companheira. E quando ela estava pronta, Deus acorda Adão e lhe apresentou e disse, eis aí a Eva, eis aí a tua esposa, osso do teu osso, carne da tua carne. É ou não é verdade? E você sabe o que Deus fez com Jesus? Da mesma forma. Porque 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz que o primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é do céu. Jesus Cristo é o nosso segundo Adão. Romanos capítulo 5, assim como o pecado veio por um homem, a justiça de Deus também veio por um outro homem. Assim como todos nós morremos por causa de Adão, não adianta, você que está aqui nesta noite, não adianta, você pode achar a pessoa mais certa do mundo. Você foi nascido em pecado e formado em iniquidade. Salmo 51, verso 5. Quando você nasceu, você veio ao mundo, mesmo sendo uma criancinha inocente, você já foi marcado pelo pecado. É só passar o tempo, você vai crescer, envelhecer e vai para o cemitério. A morte habita em você. O pecado habita no seu lado físico. Mas, por um outro lado, de repente veio alguém que veio do céu. Porque o que foi gerado no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo. E essa vida veio do céu. Atos capítulo 20 diz que eu e você, nós fomos redimidos pelo sangue de Deus. Você sabia que Jesus não tinha sangue de judeu? Não. Porque não foi José que coabitou com Maria, para Maria ficar grávida. Foi Deus que criou o próprio genes de vida no útero de Maria e gerou pelo Espírito Santo. Então foi um sangue criado direto de Deus, sem pecado. Por isso que a Bíblia diz, o Cordeiro Imaculado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele não veio pelo pecado. Ele não veio pela via que eu vim e que você veio. E de repente, ele formou esse Adão agora, esse segundo Adão. Só que ele viu que esse Adão, mesmo estando aqui na forma física, ele também se sentia só. E vou te provar que ele se sentia só. Tanto que na sua oração em São João capítulo 17, ele diz, Pai, eu oro e te peço, que quando eu estiver na minha glória, todos aqueles que tu me destes estejam comigo. E disse, para que assim como eu e o Senhor somos um, eu e eles também sejamos um. Assim como o homem e a mulher é um na carne,
Jesus quer que eu e ele e você, nós sejamos um também no Espírito Santo. Você sabia que ele gosta disso? Assim como o esposo gosta de estar com a esposa gosta de estar com o esposo. Você sabia que o Espírito Santo ele fica te namorando, te rodeando, esperando, dando um sorrisinho para você, dando um sinal de boas-vindas. Talvez passe até por você e fala oi, dá um sorriso, e você se ocupa nisso, se ocupa naquilo. Deixa eu te dar um conselho. Quando você sentir o mínimo desejozinho, encosta a porta, dobra o seu joelho e fala: vem, ó doce Espírito Santo. Vem, entra na minha alma. Entra gostoso, mas entra gostoso. E sacia essa vontade. Na mensagem A Sede, o profeta diz: jovem, adolescente, uma vez que o Espírito Santo te visitar, você verá que o sexo, a cocaína, a maconha, nada dessas coisas dará o prazer que Deus é capaz de dar para você. Oh, louvado seja Deus. Você esquece de tudo quando esse ser toma conta de você. E aí o que Deus fez? Deus criou uma esposa. Por isso que lá em Coríntios capítulo 12 a Bíblia diz assim, que todos nós somos batizados no Espírito, pelo Espírito formando um corpo, quer judeus, quer servos, quer livres. Mas enquanto isso Deus pôs o seu Adão para dormir. E sabe aonde que ele está dormindo? 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aquele Jesus Cristo, homem, que viveu aqui, que morreu e ressuscitou e está no estado glorificado. Ele está lá dormindo no altar da propiciação. E o grande Espírito de Deus, o Pai, quando vai olhar para a terra, ele não consegue olhar para a terra sem primeiro olhar para o Adão. E ele não consegue ver o pecado da humanidade como devia ver. Mas ele olha através do seu filho, olha através daquele sacrifício, olha através do sangue. E aí ele te aceita. Ele me aceita. É por isso que ele está aqui nesta noite. Imagine quantos pensamentos errados você pensou hoje. Quantas palavras erradas você falou. Quantas coisas erradas você fez. E mesmo assim, ele está aqui. E mesmo assim, ele visita. E mesmo assim, ele pode ir lá no bar agora e buscar um bêbado e fazer dele um santo. Mas porque ele olha através daquele sangue precioso. Estão compreendendo? Mas quando essa esposa que for formada, quando o último membro do corpo for formado, e essa noiva estiver pronta, a Bíblia diz que até há alegria nos céus. Houve um anúncio no céu que alegrou o céu inteiro. Alegrai-vos, ó céus, porque é isso que a esposa do Cordeiro já tem se aprontado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Até o céu está na expectativa. A esposa já tem se aprontado, mas se aprontado com o quê, irmãos? Com a palavra do Senhor. De vestes brancas, de grinalda, espiritualmente falando. E aí é a hora de Deus despertar Adão. Adão, levanta daí porque a sua esposa está pronta. Aleluia! E Adão vem. E assim como nós fazemos os casamentos simbólicos, você pode ver que quando se enfeita o salão, quando se é feito um casamento, eles colocam aqueles laços no meio, e o noivo fica aqui na frente de prontidão. Aí abre a porta lá, e não sei do que inventaram aquilo, mas todo casamento tem isso. Aí aparece a noiva. O noivo não recebe ela no altar e nem sequer ela na porta. Ele vai até o meio lá, tira aquele laço, aleluia, e recebe aquela esposa. Eu não é verdade. E aonde que nós vamos encontrar o Senhor Jesus? Nos ares. Não vai ser nem na terra e nem no céu, mas vai ser nos ares. Nos ares nós receberemos Ele. E aí, Ele tomará a sua esposa no seu braço. E a festa já está preparada.
3 anos e meio. Aqueles reis davam festa de meses. O rei Assuero deu uma festa de acho que mais de mês, para ser depois ignorado pela rainha Vasti. Quando mandou chamar ela, ignorou ele, perdão. Mas Jesus vai dar uma festa de 3 anos e meio. O profeta disse que será uma mesa de quilômetros e quilômetros, desde Adão até aqui. E ele correrá aquelas mesas e baterá a mão em cada ombro. E quando vier alguma lembrança do que passamos aqui, e ele baterá no seu ombro e não chore, tudo já tem passado. Aleluia. As decepções, as dores, as lutas, as dificuldades, tudo já tem passado. Agora é só comer, é só beber, é só se alegrar. Mas enquanto isso, aqui embaixo, para quem ficou, agora já não tem mais Espírito Santo aqui. Lembra do que nós estudamos 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1? Que agora somente um que resiste até que do meio seja tirado? E quem é esse que do meio será tirado? É o Espírito Santo que está formando a noiva. E quando essa noiva é formada, ela sobe com o Espírito Santo e encontra com Jesus nos ares. Vão para a festa das bodas do Cordeiro. E enquanto isso, a terra fala assim, ó, os filhos de Deus já se manifestaram. Eles já se renovaram, agora é a nossa hora. E aí os meteoritos vai começar a se soltar de lá de cima para baixo. Pedras equivalentes a 45 quilos. A besta assumirá o seu poder, porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Agora ele vai ter o poder. E aí é onde se manifestará o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvar, Deus vai enviar essa operação do erro para que creiam na mentira. E se eu seguisse lendo aqui, porque eu não consigo ler, porque eu estou muito empolgado, e eu creio que você também, porque é muito bom, é muito gostoso. Se nós seguíssemos lendo aqui, com Mateus 24, é onde Jesus disse, se disser que eis que ele está aqui, ali ou acolá, não sai e não creais, porque será o falso. Porque esse grande ser vai dominar a terra, com sinais e prodígios de mentira, para aqueles que não receberam o amor da verdade. E o que é a verdade? São João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que você veio fazer aqui nesta noite? Ouvir a palavra. O que alimenta a igreja é a palavra. Não é falar da vida de um outro pastor que vai alimentar vocês. Não é eu falar da vida de outra igreja que vai alimentar vocês. Não é eu falar da vida de qualquer pessoa que vai alimentar você. E nem alimenta a mim. Mas o que alimenta a alma nossa eleita é a palavra de Deus. E por isso nos alimentamos. Então santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas lá vai ser enviada a operação do erro para que creiam na mentira. E o que é mentira? O que é contra a verdade? Porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, meu querido, minha querida, nesta noite, se você ainda não recebeu o amor da verdade para se salvar, receba. Receba. Em nome de Jesus Cristo. Ponhamos-nos de pé. Deus Todo-Poderoso. Esse cordeiro um dia descerá irado e cobrará de cada um, como aquele senhor que deu as minas e foi cobrar. E todos terão que passar pelo tribunal de Cristo. Mas nesta noite, Senhor, o Senhor está aqui. O sangue ainda está ali. Oh Deus, que não seja por emoção, mas por conscientização. Se há alguém aqui no nosso meio, Senhor, que o Senhor trouxe, porque se o Senhor não trouxesse, ele não poderia estar, que quer se aproximar e dizer, Senhor, eu não quero esperar chegar aquele dia. Eu não quero brincar de tabernáculo. Eu quero estar pronta, eu quero estar pronto para me encontrar com o Senhor naquele dia. Eu quero sentir esse prazer de ter o Espírito Santo pulsando dentro da minha alma. Esse gozo inefável, Senhor, que supera qualquer prazer mundano.
Tenha misericórdia de mim, da minha alma. Irmãos, isso não é fazer drama, não. É amor, é amor. Vocês que já decidiram que aceitaram a Jesus, tudo bem. Você que já ergueu a mão outro dia, que se reconciliou, tudo bem. Mas há alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou a Jesus, ou que quer se reconciliar com Ele. Ardia o teu coração enquanto você ouvia a palavra. Você sabe que não é um homem falando. Um ser humano não é capaz de fazer arder um coração. Só o Espírito Santo pode ir lá num coração. Porque é um terreno que só Deus pode pisar lá. Alguém aqui nesta noite quer levantar a sua mão e dizer: pastor, eu quero me reconciliar com Cristo. Eu quero andar nas pegadas dele. Aleluia, eu não quero esperar chegar a tribulação. Eu venho com amor no meu coração nesta noite. Eu senti que a palavra é a verdade. Aleluia. Se tem alguém, levante a sua mão bem alta. Eu só quero fazer uma oração por você. Oh, Deus, seja louvado. Deus vos abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Há mais alguém? Glória a Jesus. Deus Todo-Poderoso. Estas vidas são tuas, Senhor. Tu que morreste na cruz do Calvário. Foi o Senhor que deu a vida. Foi o Senhor que deixou ser martirizado, ser penalizado. Que todo mérito seja para o Senhor, pois elas são do Senhor. E eu encomendo elas ao Senhor. E que elas possam se reconciliar com o Senhor. Estar bem com o Senhor. Estar em comunhão com o Senhor. Não há nenhum segredo, meu Pai. A única coisa que o Senhor espera, como o Senhor mesmo disse na sua parábola, do fariseu e do publicano: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. É só aceitar: eu sou uma pecadora, eu sou uma miserável, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do fogo abrasador para me queimar de dentro para fora todas as impurezas que existem em mim. É só fazer isto. Não precisa drama. Não precisa até ser em público. Mas hoje mesmo, quando chegar na sua casa, antes de dormir, dobra o seu joelho. Erga a sua mão para Ele e diga: Senhor, Tu me conheces. Como disse Pedro, Tu sabes tudo. Tu sabes onde eu preciso mudar. Tu sabes onde eu preciso chegar. Que eu não venha ser um membro a mais em um tabernáculo, mas que eu seja uma santa do Senhor, um santo do Senhor, pelo Espírito Santo. Que eu possa ter prazer em louvar, em Te bendizer, em Te exaltar. E quando todos estiverem se alegrando em Tua presença, que eu também seja atingido por esta mesma alegria. Abençoe estas vidas, recebe, toma ela em Tuas mãos, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ai, que vontade de cantar. Você também ficou com vontade ou não? Glória a Jesus.